Fala, minha tropa, bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, meus pilhados. Então, resolvi agora, vou fazer um videozinho aqui mais curtinho talvez, pra gente bater um papo sobre os assuntos agora que a turma tá falando, principalmente pessoas que não gostam dos carros elétricos ou algumas pessoas desavisadas, né? Que é sobre o pronunciamento da vice-diretora da BYD, que ela disse que os carros elétricos iriam sofrer um colapso até 2030, se eu não me engano, né? Então a turma já começou a especular que a BYD ia falir, né? Então, a gente primeiro começa assim, fazendo a seguinte indagação: como é que a vice-presidente da empresa ela ia dizer que a própria empresa iria falir? Isso não faz o mínimo sentido, sim ou não? Outra coisa é que, enfim, a gente vê muita especulação, sabe, assim, frases tiradas de contexto. O que ela quis dizer, aí vamos lá agora para a matéria em si. Aí vamos lá. Na China, existem hoje 126 fabricantes de carro elétrico. Só de carro elétrico, 126 fabricantes. Imagine vocês se aqui no Brasil nós tivéssemos 126 empresas de carros a combustão. Renault, Toyota, Honda, Fiat, enfim, todas essas marcas que a gente tem aqui. Bote aí, tem o quê? 10 marcas, né? GM, Ford não, que a Ford já saiu, mas vamos colocar que a Ford existisse, né? E aí, vamos imaginar mais 120 marcas de fabricantes de carros a combustão aqui no Brasil, fora as que a gente tem. De alguma forma, a gente poderia dizer assim, a gente vai sair ganhando, né? Porque a grande competição beneficia o consumidor, porque começa uma competição de preços, né? E aí, muitos não iam resistir. É justamente o que está acontecendo lá. Isso é a minha ótica, né? Minha ótica aqui. Então, assim, existe 126 fabricantes de carros elétricos, só de carro elétrico, fora os carros a combustão normal que tem lá, que hoje na China realmente você vê, os vídeos que a gente vê de lá são cada 20 carros passa um carro a combustão, talvez 19 carros são eletrificados, né? Você não vê mais barulho nas ruas, né, dos carros, a não ser que eventualmente seja por uma buzina, né? Mas é tanto carro elétrico lá na China, né? A grande maioria, a esmagadora de carros lá são elétricos na China. Então o que aconteceria aqui está acontecendo lá. 126 marcas, é marca demais, entendeu? Então, assim, começou uma briga ferrenha, e os chineses, eles não cartelizam muito, muitas vezes, porque eles querem ganhar o mercado. Então é uma briga muito acirrada, é uma briga de cachorro grande de fato. E aí, voltando ao que disse a vice-presidente, a CEO, né, que ele chama a vice-presidente da BYD, ela disse que só vai ficar talvez 15 marcas. E realmente eu acho que é factível o que ela disse, é verdadeiro o que ela disse. Vai ficar apenas as marcas maiores. Nós sabemos hoje que a BYD é a líder mundial de eletrificados no mundo. Para se ter uma ideia, o Dolphin Mini já foi fabricado 1 milhão de unidades. Veja bem, não é 1 milhão de unidades no Brasil, né? É no mundo. Já foram fabricados e estão sendo comercializados, ou foram comercializados, né? 1 milhão de carros desse, só o de Dolphin Mini. Então, um número extremamente expressivo. Então, assim, isso na verdade é o que acontece, que só vai ficar as grandes marcas. Ou seja, aqui a gente vai ter eventualmente BYD liderando, depois a GWM, a GAC, talvez essa Jayco, o Moda, né? Nós tivemos aí no começo do ano aquela Neta, né? Era um carro muito bonitinho, tinha preço bom, vendeu 80 unidades e morreu,
foi embora, acabou. Não tem, você pode procurar aí que você não vai ter esse carro para vender, né? Então algumas marcas não conseguiram aguentar, nem já não aguentaram esse rojão fora da China, né? É lógico que na China o preço é muito menor que o Brasil, né? Lá não tem as tarifas de importação e as políticas de precificação lá são outras, né? Então os carros lá são mais acessíveis, né? Então existe uma procura grande, só que a demanda de carros é maior do que a procura. E quando a gente tem a lei de oferta e procura invertida, né? A gente tem mais oferta do que a procura, o preço despenca, né? O preço cai. E aí não só caiu, como despencou de fato, porque são carros demais, né? Então assim, tem muitas empresas dessas, muitos fabricantes dessas, que estão fazendo o carro abaixo do custo de produção, para tentar vender e tentar sobreviver nessa guerra, né? Então os caras pensaram assim, ó, vamos queimar o preço, vamos vender mais barato do que a gente produziu, para a gente tentar ganhar uma fatia e sobreviver com os próximos carros. Só que a estratégia não parece estar funcionando. A BYD também entrou agressivo, né? Você vê que nós temos hoje o Dolphin Mini, era para ser um carro abaixo de 100 mil, e houve aquela comoção no início, né? Que você pagou, tem muita gente que pagou um valor sem saber quando era o carro, esperando que o carro ia ser menos de 100 mil, e o carro veio acima de 100 mil reais, mas é um carro que entrega muita tecnologia, conforto, né? Espaço interno muito bacana, né? Então assim, muito embora é um carro pequeno, mas entrega muita coisa. E aí o que eu sempre digo é o seguinte: aqui no Brasil, você compra um carro elétrico, eu acho que 95% das pessoas, para não ser taxado aí como radical, né? Vamos botar 95%, compra pelo fato economia, né? É economia. Isso eu tô falando assim, economia e ecologia. Nos Estados Unidos existe essa pegada ecológica, né? Então as pessoas compram o carro lá, pensando no meio ambiente, e no final das contas a gente sabe que não é muito bem assim, não é essa coisa tão grande de ecologia não, né? Mas, de fato, tem essa pegada lá, tem essa consciência ecológica. Se tem ou não, os carros elétricos, se tem essa pegada ecológica ou não, por conta do descarte de baterias amanhã ou depois, a gente não sabe. Mas realmente a emissão de poluentes é zero, né? Assim, não polui o ar porque não tem combustão, de fato. Tem outros componentes que usam recursos naturais, isso tudo bem, né? A gente sabe que existe, mas as pessoas que compram um carro no Brasil, maiormente elas compram pelo apelo econômico, né? Então você quer se ver livre do combustível fóssil, né? A gasolina tem aumentado de valor o tempo todo. A gente quase não lembra a última vez de que a gasolina baixou de preço. É só aumentando de preço. E a economia é brutal, né? Então, assim, carros como o meu, que é o Yuan Pro, que tem a mesma bateria, por exemplo, do Dolphin, nós conseguimos fazer uma carga com aproximadamente R$40, e isso dá uma autonomia acima de 300 km, a depender do seu modo de condução, mas dificilmente você vai fazer menos do que 300 km com a carga completa, né? Normalmente você vai fazer aí o que os carros dizem, é que uma carga completa dá 384 km, mas não faz isso. Isso é otimismo demais. Mas ele faz acima de 300 km, 310, talvez até 320. Se você tiver um modo de condução adequado, né? Estiver pisando bem, e, enfim, eu acho que dá para fazer, é factível isso aí. Então basicamente é isso, galera. Eu acho que essa história não procede, entendeu? Isso é coisa para chamar atenção, matéria especulativa, e, né? Talvez exista interesse das montadoras por trás disso, mas de fato não vejo porque
estaria ameaçado, principalmente as grandes produtoras, né, as grandes fábricas de carros elétricos aqui no país. Galera, desculpa, eu tô passando aqui num túnel, né? E é isso aí. Você gostou? Já sabe, né? Senta o dedinho, dá um like ou um dislike, faz um comentário, positivo ou negativo. Cada um sabe aí, vai pensar, vai dizer a sua opinião. Diz aí de onde vocês estão, se vocês têm carro elétrico, se você é um cara que gosta de carro elétrico, ou se você é um hater, né, de carro elétrico, né? Já teve gente que entrou aqui para falar mal e tal, enfim. Mas a gente respeita, né? A gente respeita aí a opinião de cada um e vamos pra frente. Falou, galera. Um abraço, meus pilhados. Valeu, tropa. Tchau, tchau.